Boa tarde, estamos aqui em mais um momento para o Circuito das Profissões. Eu me chamo Rafael, como vocês já bem sabem, sou consultor do programa Orienta e serei apresentador com vocês aí nesse bate-papo sobre engenharia de produção. Mas antes disso, eu já convido vocês para que não estiveram aqui conosco nos outros dias, para já seguir as nossas redes sociais. Se você é do Rio de Janeiro ou região, Programa Orienta IBMR, e se você é de Porto Alegre região, Programa Orienta FADEGS e Programa Orienta Uniriter, que a produção está colocando no chat ali para vocês. Aproveitando, o pessoal já testa lá a qualidade do touchscreen, bombardeia a gente no chat com perguntas. Se você está no computador, é hoje que você vai testar a qualidade aí do teclado do seu notebook ou computador. Bombardeia a gente com várias perguntas lá para eu trazer para os nossos palestrantes. E antes de mais nada, para falar conosco aqui e trocar essas informações, eu gostaria de uma salva de palmas para o professor de Engenharia de Produção do IBMR, Paulo Ubiratã, e o coordenador do curso de Engenharia de Produção da Uniriter, Luciano Besauer. Sejam muito bem-vindos e excelente tarde. Professores, eu vou pedir para vocês abrirem a câmera. Professor Luciano, eu já venho logo com duas perguntas para você. Não sei se o senhor me escuta. Estou escutando. Tudo bem? Boa tarde a todos. Como vão? Perfeito. Professor Luciano, primeiramente, a primeira pergunta, eu não sei se eu pronunciei seu sobrenome corretamente, né? Essa é a primeira. E a segunda, para falar um pouco mais sobre engenharia de produção. Ela é muito específica entre as engenharias, né? Se você poderia fazer uma leve explanação ali, qual é a grande diferença dela, para que o professor Paulo possa pontuar também sobre isso. Bom, a primeira é Luciano Besauer, né? É sobrenome, Besauer. E a engenharia de produção hoje é uma engenharia que está muito estruturada, né? Nessa questão, e se destaca pela questão do processo, questão da qualidade, né? Dentro dos eixos. Ela trata bem essa questão de tanto de tu atuar numa indústria, como atuar numa empresa de serviços, posso atuar até num banco. Então, hoje ela é muito versátil, né? Então, ela propicia o aluno estar em vários segmentos e, com certeza, atuando em diversas posições, tá? Além daquelas tradicionais, mas hoje ela tem um posicionamento onde o aluno se coloca nos mais diversos segmentos. Inclusive, por exemplo, aqui nós temos em Porto Alegre o Hospital de Clínicas, tem vagas abertas agora para engenheiros de produção, né? Então, todo local que precisa uma sistematização, precisa um controle, precisa controlar a logística, né? Precisa ter esse aporte, a engenharia de produção dá esse acompanhamento aí. Perfeito. Professor Paulo, o professor Luciano ele citou algumas áreas de atuação aí do engenheiro de produção, algumas até novas, né? Mas de origem, o engenheiro de produção ele é focado, como a grande maioria das indústrias, ele trabalha muito dentro da área de indústria. Eu estou correto? É uma das áreas ainda hoje que vocês analisam com maior empregabilidade ou é só realmente mais tradicional? A engenharia de produção tradicionalmente surgiu para atuar dentro da indústria, mas dentro do nosso país, principalmente, eu acredito que lá fora ainda tem um pouco mais dessa cultura enraizada do engenheiro de produção, de fato, dentro do chão de fábrica, mas no nosso país, muito também pela pouca quantidade de indústrias aqui dentro do nosso território nacional, o engenheiro de produção ele começou a ter um foco, um viés um pouco mais genérico, né? Como é um engenheiro que atua aí em diversos segmentos dentro da empresa e dentro da indústria, como o próprio professor Besauer aí citou, às vezes até em empresas de serviço, ele pode também estar empregado. Devido a essa versatilidade, eu acho que o nosso mercado começou a enxergar o engenheiro de produção muito mais para outros campos do que propriamente para a indústria. Hoje em dia, eu acho que a engenharia de produção ela tem mais aplicabilidade fora da indústria do que dentro dela no nosso território. Entendi. Então, as áreas hoje que eu não sei se eu erroneamente considerei mais novas para a engenharia de atuação, elas foram um produto da ausência de oportunidade, diria assim, na área industrial, né? Ou uma
falta de oportunidade suficiente, né? Vocês citaram muito questão de processos, né? Eu queria, professor Luciano, algumas áreas, obviamente, elas são bem distintas, mas que processos ali na formação o engenheiro normalmente ele vê que torna ele, digamos assim, um coringa, né? Que ele possa atuar em áreas tão diversificadas quanto você citou? É que o engenheiro de produção, quando ele está na sua formação, ele vai construindo um conhecimento que propicia ele primeiro, a fazer uma análise de números, então pegar os dados de um processo. Então, ele tem essa questão do domínio do dado. Então, ele analisa dentro desses dados, ou, por exemplo, o que foi produzido numa indústria que é tradicional, mas como se eu analisar um plano de saúde com dados de novos clientes, de uso de materiais. Então, ele aprende esse domínio com essa questão dos números, de avaliar, da otimização, isso ele aprende muito, né? Que é o Lean Manufacturing. Então, isso vem vindo muito forte, perdas, trabalhar em cima das perdas. Então, os alunos do curso de engenharia de produção, eles vão ganhando conhecimento para observar esses pontos dentro das linhas. Então, pode ser uma linha industrial tradicional, como esses novos espaços que vêm surgindo fortemente. Então, como otimizar o processo, observar para os desperdícios, oportunizar novos projetos, a questão da inovação, do empreendedorismo, tudo isso forma ele de maneira que ele tem essas perspectivas. Então, com essa formação e essas perspectivas, isso faz com que o mercado de trabalho abra e ele se coloque muito bem dentro do local. Ele tem formação para a indústria, mas, ao mesmo tempo, essa formação permite que ele se coloque em demais setores com toda a base técnica que ele leva, né? Uma base sólida na questão do que eu já apontei. Perfeito. Professor Paulo, a gente viu que é um curso que ele consegue transitar entre várias áreas ali, e eu queria te fazer uma pergunta, porque possivelmente a nossa grande maioria de alunos, de participantes aqui, elas são alunos do ensino médio, né? E com isso, nós temos, obviamente, culturalmente muito forte a ideia de que eu vou entrar num local e esse local vai me preparar, por exemplo, a universidade vai me preparar para aquela formação. Que parte na engenharia de produção você diria que está dentro da universidade, da formação daquele profissional, e que parte é ou a experiência dele naquela área, ou um curso que ele tem que fazer que direciona ele para uma área determinada, por exemplo, sou engenheiro de produção e eu atuo na área hospitalar, por exemplo. A que ponto isso fica da instituição e a que ponto isso fica do próprio profissional? Entendi. Bom, na instituição, no curso de engenharia de produção, você vai ter uma formação voltada para a atuação em todos os segmentos. Você vai ver um pouquinho de tudo ali. Você vai ter uma formação para atuar com logística, para atuar com gerenciamento de projetos, para atuar com pesquisa operacional, com Lean Manufacturing, como o professor Bessar também citou aí. Você vai atuar com tudo ali, você vai aprender tudo ali. Agora, posteriormente, você, até por se tratar de uma profissão muito versátil, como a gente estava falando, vai exigir certamente que você busque uma especialização maior na área em que você vai querer se inserir no mercado. Então, se você estiver, por exemplo, buscando uma inserção na área de manufatura enxuta, você vai ter que procurar alguma especialização maior no curso de Six Sigma, de Lean Manufacturing, no caso. Vai precisar se especializar num curso aí de finanças para poder atuar dentro do mercado financeiro aí da contabilidade de uma empresa, da parte financeira geral de uma empresa, né? Eu tenho experiência com isso, na verdade. Então é isso, você vai ter uma visão sistêmica, porque o engenheiro de produção, na verdade, ele é um gestor. O engenheiro de produção, ele sabe um pouquinho de tudo dentro do processo de uma empresa ou de uma indústria, justamente para fazer esse papel, essa visão sistêmica para delegar funções. Ele não vai, de fato, fazer nada, ele não vai ter nenhum conhecimento específico como o engenheiro mecânico tem, como o engenheiro civil tem, ele está ali para coordenar a situação e otimizar o processo, né? Ele está ali para gerenciar uma redução de custos, uma otimização do seu processo de produção, alguma coisa dessa natureza. Agora, certamente, você vai ter que buscar aí
profissionalização maior, uma especialização maior dentro da área na qual você quer se inserir. E isso ocorre também porque o mercado exige isso. Hoje em dia a gente tem diversas especializações aí que as empresas já buscam que o candidato tenha antes mesmo dele ingressar na vaga. A gente não tem muito mais espaço no nosso mercado para falta de experiência e certificação. Vocês veem aí várias vezes estágios pedindo experiência, né? Então, muitas vezes, o mercado, para você conseguir inserir aquele aluno no mercado, ele já tem que ter ali uma bagagem bem maior do que a própria faculdade. A faculdade é um ponto de partida. Eu diria que isso não se resume só à engenharia de produção, não. Isso é uma coisa que vem acontecendo com todas as formações, todas as áreas de formação, hoje em dia necessitam, além da faculdade, cursos extras, cursos à parte, para que você possa, de fato, estar competitivo no mercado. Nosso mercado é muito competitivo, tem muita gente boa, e isso faz com que a gente tenha que se destacar. Para se destacar, você tem que ir além. Não, perfeito. Realmente não é uma particularidade do curso, né? Porque o que mais tem quando você entra nessas páginas de graduação, né, de meme, é uma vaga de estágio e o cara pede 5 anos de experiência, né? Aqueles memes bem tradicionais aí. Luciano, o Paulo falou uma coisa muito interessante. Na minha época, eu já tinha essa impressão, assim, quando eu era estudante, que o engenheiro de produção, ele é um administrador do que a gente falava que era o chão de fábrica, né? Que ele é diferente ali do engenheiro o engenheiro mecânico, né? Às vezes a gente confundia bastante ali com engenharia mecânica ou engenharia elétrica, quando a gente começava a pensar no que a gente faria, né? E, por outro lado, também a gente confundia muito com um administrador, às vezes, quando a gente pensava no outro viés. Se você poderia citar um pouquinho essa diferença aí, né, entre essas profissões e como que a engenharia de produção, ela abraça essas profissões e qual é a diferença dela? Tu vê, Rafael, uma coisa que é bem importante, o professor Paulo colocou nessa questão, é uma formação em todas as áreas. Então, o engenheiro de produção ele tem uma visão global de um processo. Então, quando eu enxergo globalmente o processo, eu enxergo o início, o meio e o fim. Então, eu vou ter essa visão de todos os processos, de todas as demandas, de tudo que precisa suprir para um processo. Então, o engenheiro de produção ele tem essa visão global. Isso diferencia das demais engenharias, porque vai ter uma formação muito específica e pontual. Por exemplo, engenharia mecânica. Ele vai lá e se forma, vai estar lá, vai te especializar na área de usinagem. Então, vai lá ter torno, fresadora, vai ser muito pontual dentro dessa área. O engenheiro de produção, não, ele já vai ver, ele vai entender um pouco desta usinagem, mas ele entende quais as ferramentas que precisa comprar, qual o monitoramento do tempo de usinagem, observar o desgaste das ferramentas. Então, ele tem uma visão global, sistêmica de toda uma atividade. E, então, isso é o que diferencia ele das demais profissões. Para a engenharia elétrica, mesma coisa. Engenharia elétrica, dependendo da formação, o foco do curso vai ser eletrotécnica ou eletrônica. O profissional vai se focar em determinada especialização e área em resolver um problema. Por isso que a diferenciação do engenheiro de produção é essa visão global, sistêmica, de um todo que ele tem essa visão, né? Perfeito. Eu fui, né, eu fiz esse emaranhado de perguntas, porque o Miguel, na verdade, ele fez uma pergunta no chat bem interessante. Eu vou pedir para o Paulo começar a falar sobre isso, talvez aí o Luciano pontuar um pouco. A gente, vendo essa variação tão grande assim de aplicações para o engenheiro de produção, eu, Rafael, entendo que é difícil pensar numa remuneração média, mas a gente consegue aí dar um spoiler aí de uma expectativa, um piso, talvez por regulação? Como que seria a questão da remuneração do engenheiro de produção? Bom, por lei, tá? O engenheiro não só de produção, mas o engenheiro em si, quando ele é contratado na carteira como engenheiro, se ele for contratado para trabalhar 6 horas, ele tem que receber aí um piso de 6 mil e alguma coisa, se eu não estou enganado. E 8 horas, 9 mil e alguma coisa também. Então, existe um piso estabelecido por lei para o engenheiro. O grande problema é que existem várias formas da gente burlar esse piso, né? E que é o que acontece no mercado. Na maioria das vezes, a empresa, a não ser que o engenheiro tenha que desempenhar um papel de fato de engenharia, ela acaba colocando na carteira dele analista financeiro, analista de logística. Eles utilizam outras determinações, né, outras nomenclaturas, para que eles não tenham que cair dentro dessa questão do piso, né? Uma coisa muito interessante é que, dependendo da área de atuação que você vai estar inserido, né, como engenheiro,
podem haver inícios diferentes, remunerações diferentes, tá? Eu diria que, assim, no geral, no final da sua carreira como sênior já, as remunerações tendem a ficar mais parecidas, porque a remuneração de um gestor pleno já fica, independente da área, mais ou menos ali na mesma, independente do setor, na mesma casa, né? Na mesma ordem de grandeza. Mas no início da carreira, eu acho que não, acho que tem um pouco de diferença, sim. Eu vejo muitas vagas aí, por exemplo, eu posso estar enganado, mas é a experiência que eu tenho, muitas áreas, por exemplo, da logística, às vezes pagando um pouco menos do que, por exemplo, a área de projetos, tá? Finanças também tem um começo ali, talvez um pouco mais difícil também, tá? De você se inserir, financeiramente falando, não em termos de quantidade de vagas, né? São áreas que têm mais vagas, mas acaba tendo uma remuneração inicial um pouco mais baixa no meu ponto de vista, tá? Mas ao decorrer da carreira, isso vai se tornando um problema menos perceptível e você alcança aí cifras da mesma ordem de grandeza em todos os setores que você pode atuar. Perfeito. Luciano, gostaria de fazer alguma consideração? Rafael, eu vejo... Isso, vou considerar, Paulo. Eu tenho visto aqui na nossa região, né, como característica, muito, é um dos pontos do favorecimento do mercado para a engenharia de produção. Primeiro é o número de vagas de estágio, né? Com certeza, sim, aqui está muito, muito aquecido a presença de inúmeras vagas. Eu compartilho, na média, aí, por semana, de 4 a 5 vagas constantes em grandes empresas. Então, eu vejo, assim, que são excelentes oportunidades. Então, nós temos oportunidades, eu vejo muito aqui na região, está muito vinculado a pequenas, médias e grandes empresas, né? Vai bem o que o Paulo falou, tem um piso da categoria, mas surgem oportunidades em pequenas, médias e grandes empresas. Dependendo do cargo, né, que vai estar dentro dessa empresa, também vai potencializar. Mas aqui, gira aí estágios com remuneração até de R$2.000, aqui já se vê nessa região, né? Em grandes empresas de ponta, como Braskem, outras empresas de referência aqui, Polo Petroquímico e outras que contratam. Grandes empresas de logística têm acomodado também. Fabricantes de alimentos aqui estão buscando estão oportunizando muitas vagas de estágio. Está muito presente aqui na região. E depois aí, quando caminha para o efetivo, passa por esses registros que não são diretamente, às vezes, como engenheiro de produção, mas caminha nos cargos de gestão, de supervisão, e assim vai dentro das corporações, e com certeza atingindo patamares bem elevados de valores. Hoje, aqui na região, se destacando como a mais bem remunerada de todas, né? Os profissionais mais bem remunerados. Para te ter ideia, hoje, nos nossos cursos aqui, nós temos aí uma empregabilidade chega até 100% aí, né? Dependendo o local dos alunos. Então, com certeza, tem uma alta empregabilidade dos alunos. Olha, isso é bem legal. E é bem interessante, né? Porque o público que está aqui participando com a gente de casa, talvez não fique tão claro, né? Mas, por exemplo, a gente está falando com... O Paulo está falando aqui do Rio de Janeiro, né? O Luciano está falando ali de Porto Alegre. E os estados são diferentes, né? O Rio de Janeiro tem a ausência aí de grandes fábricas, então acaba que o profissional aqui vai para outra área, e já em Porto Alegre eu vejo que isso é muito mais presente. Então, gente, fica até ciente aí que você se formando, por exemplo, ou aqui no Rio, ou sei lá de onde você está vendo, acompanhando com a gente, cara, é vaga no Brasil inteiro, né? Às vezes a sua área, não necessariamente no local que você está, é a melhor oportunidade para você. E só para adicionar aqui, se eu não me engano, em caso de 6 horas, são 6 vezes o salário mínimo, é com base no salário mínimo, a medição do piso, tá, gente? Mas, como os professores falaram, o piso, ele varia, e só no caso ali, se eles precisarem que você assine como engenheiro, né, que é o que o Paulo estava querendo dizer, que aí não tem como você assinar como engenheiro pela empresa se te contrataram como analista financeiro, né? Não teria problemas, né? Então, é uma forma que o mercado age de burlar essas questões. Professor Luciano, eu vou fazer essa pergunta para vocês dois, na verdade, eu vou começar com você, tá? Qual experiência você acha imprescindível para o jovem aí que está ou começando engenharia agora, ou está querendo entrar em engenharia, ou tá para sair se formando agora, tipo, cara, você é engenheiro de produção, você tem que viver esse tipo de experiência. Vai pensando aí, Paulo, também, que essa pergunta vai virar para você também.
Eu Pode ser acho com base em que uma experiência das sua coisas, né, ou Rafael, que achismo? a gente tem trabalhado muito agora, claro que com a questão pandêmica impactou um pouco. Eu vejo assim a participação, o aluno proativo no curso, participando de visitas técnicas, participando, né, das atividades que se promove, de trazer profissionais da área para compartilhar a vivência. Eu acho que a participação do aluno, isso vai construindo, com certeza, vai construindo um conhecimento além só da sala de aula, de convivência com os profissionais e com o setor que ele vai se inserir depois. Então, isso é muito importante, participar de workshops, participar de seminários, tem muita coisa na internet gratuita que o aluno pode acessar. Eu acho que isso complementa muito a formação e ajuda a estruturar. Com certeza, isso faz o aluno ter uma dinâmica diferente, porque como a gente estava comentando, tanto eu como o Paulo, essa questão do engenheiro de produção ter uma visão global, quanto mais ele se inteirar da questão mercadológica, da questão da linha de produção da região que ele está presente, tudo isso vai fazendo com que ele ganhe mais corpo à formação dele, e quando chegar ao final, né, ali, me formei agora, né, essa é a grande pergunta, ele vai ter já uma expertise já da região mercadológica, de participar de várias atividades, entender como é, por exemplo, a questão logística da região que ele está inserido, qual que é a matriz logística, tudo isso já, quando ele vai se candidatar, vai se colocar no mercado, vai fazer um diferencial. Perfeito. Paulo? Bom, o que eu vou falar aqui, às vezes até um pouco antagônico, já que eu acabei de falar que o engenheiro de produção ele pode atuar em tantas coisas diferentes, tem muita oportunidade para o engenheiro de produção, como de forma geral, né? Até pela quantidade de campos que você pode atuar, vaga acaba não faltando. Mas, mesmo sendo antagônico, eu acho que é uma experiência que não pode faltar para o engenheiro de produção, é a questão de empreender. O engenheiro de produção ele é um profissional voltado para negócios, principalmente. Ele tem uma visão muito boa para negócios. E hoje em dia a gente tem as empresas cada vez mais tendo a sua própria cultura, né, e buscando seus próprios perfis de profissionais. A gente vê hoje em dia processos seletivos extremamente complexos para selecionar candidatos, justamente porque a maior parte do trabalho ali é identificar se o candidato tem o perfil adequado para aquela vaga. E eu acho que quando você empreende, e como eu falei, o engenheiro de produção é perfeito para isso, você acaba conhecendo muito mais sobre o seu próprio perfil e como você poderia se enquadrar no mercado de trabalho com mais facilidade do que quando você parte diretamente para o mercado. E eu não estou dizendo que você tem que fazer uma coisa antes da outra, não é isso. É só uma experiência que eu acho que não pode faltar para o engenheiro de produção. Eu acho que é bem interessante. Você coloca em prática para o seu próprio negócio tudo aquilo que você aprendeu, você tem a oportunidade de conhecer mais sobre você mesmo e a oportunidade de conhecer mais sobre como você pode agregar para as empresas nas quais você está trabalhando, atuando. Entendi. Paulo, eu vou me aprofundar mais nisso, eu vou até puxar o Luciano nessa ideia também. Você, quando diz empreender, você diz porque quando talvez eu comece ali no início da carreira e eu estou entrando numa empresa, talvez normalmente eu não tenho cargos onde eu tomo tanta decisão, seria por isso, ou você diz empreender pela aquela ideia de sentimento de dono? Quando a gente fala empreender, na verdade, a palavra empreender tem um sentido muito amplo, né? Porque você tem empreendedorismo dentro de uma determinada empresa, por exemplo, você pode empreender dentro de uma empresa na qual você atua. Mas quando eu estava falando empreender aqui, eu estava realmente falando da criação de um negócio próprio, você gerenciando tudo, você correndo atrás de todas as questões, você abordando ali de forma sistêmica, né? Justamente o trabalho como engenheiro de produção é feito para fazer. E você acaba tendo essa sensação de dono, que justamente como você citou, as empresas buscam tanto hoje em dia, né? Aquela sensação de um profissional que está ali não só para cumprir o horário da tabela e ir embora, está ali para realmente agregar para a empresa, vestir a camisa, fazer parte daquela equipe e engrandecer de alguma maneira, né? Além daquilo que é solicitado dele, além daquilo que tá ali na carteira para ele fazer. Eu acho que isso é o que faz a diferença do grande profissional para o profissional comum. Você estar sempre buscando melhorar, buscando ir além e empreender, na minha opinião, você criar o seu próprio negócio, você ter o seu próprio, a sua própria atuação no mercado, né? Eu acho que te propicia esse conhecimento, esse autoconhecimento, no caso,
e faz com que você consiga lidar muito melhor com as pressões do dia a dia no escritório, saber até onde você consegue ir, quais são as suas limitações, quais são as suas capacidades, né? Quais são os seus pontos fortes, fracos, o que você tem de bom, o que você tem de ruim. Isso é óbvio, pessoal. Todo mundo tem um perfil, todo mundo tem qualidades, todo mundo tem defeitos também. Você se conhecer e saber procurar ambientes profissionais nos quais você se enquadra, nos quais você se encaixa, e saber fazer aquilo ali crescer com sensação de dono, além daquilo que é esperado de você, é essencial. Isso vai fazer vocês grandes profissionais. Perfeito. Quer adicionar alguma coisa sobre esse ponto, Luciano? Não, eu concordo com o Paulo né, Paulo, e essa questão do caráter inovador, né, a capacidade de resolução de problemas, a questão de pensar na conectividade, de estar bem conectado, isso são coisas que vão complementar, né, vão trazer uma diferenciação para esse profissional, e isso vai depois no mercado botar numa posição diferente. Porque hoje se fala muito da indústria 4.0, na conectividade, né? Então, isso, a pessoa tem que estar muito atenta a essa questão né, presente no dia a dia. Mas hoje se espera um profissional inovador, então tu tem que ter uma boa visibilidade do que tu está se incluindo para conseguir buscar inovações, né? Perfeito. Luciano, eu vou te fazer uma pergunta, vou direcioná-la para o Paulo também. Quando você está ali no ensino médio, dificilmente você consegue, talvez, fazer algum curso que te prepare, tipo, anterior, né? Além de chegar a cruzão ali na faculdade. Se você tivesse que escolher entre ser muito bom no Excel ou no PowerPoint, qual você escolheria e por quê? Super tirei agora da pergunta. Olha, para quem vai pensando numa visão global, Oi? Eu tirei agora a pergunta da minha cabeça. Se eu fosse... Ah, não, eu te digo por quê. Tu pensa que uma profissão que vai ter uma visão global, né? Ela vai estar observando todos os movimentos que aquele local vai estar vendo. Vai ter que observar e monitorar esses dados, né? Com certeza, eu consigo preciso um foco no Excel. Mas o PowerPoint, como é que eu vou apresentar esses dados para as pessoas? Porque o gestor, né, e muito essa profissão do engenheiro de produção vai ter que mostrar esses dados para alguém, vai ter que apresentar esses dados. Então, não basta, às vezes, a gente só ter o Excel como principal foco, é importantíssimo, mas a questão de como apresentar, imagina, vai desenvolver todo um projeto, a capacidade que tem o engenheiro de produção de desenvolver o projeto, fazer toda a parte financeira, toda a parte estrutural, toda a parte de gastos, tudo que vai ser envolvido nesse projeto, isso vai precisar um mega Excel para poder fazer esse levantamento, mas, ao mesmo tempo, tem que mostrar o projeto. Então, eu vejo que são duas coisas bem importantes que já tem que se trabalhar isso e entender. E hoje, tu sabe, né, Rafael? Se busca isso muito, hoje tem tudo na internet. Então, o aluno hoje, a diferente de mim, lá na década de 90, quando eu entrei na universidade, a internet lá não tinha. Hoje, o pessoal tem aí no celular, tem a capacidade de fazer o melhor curso de Excel aí, em todos os níveis, no celular. Então, tem as oportunidades que estão mais próximas hoje aí da capacitação. Então, hoje, um bom profissional de início que entra com bom conhecimento em Excel, com certeza ele já tem uma diferenciação. Sei casos aqui de alunos que estão em determinadas, para te ter ideia, foram para trabalhar na área de construção civil, porque sabem muito bem da questão de Excel, e surgiu excelentes oportunidades de estágio por causa disso. E outros que dominam a questão da apresentação também, e aí apresentam os projetos para clientes e tudo, sabem preparar muito bem. Então, com certeza, o Excel é muito importante, mas saber apresentar também. Então, o PowerPoint também é um ponto muito favorável aí para que o aluno domine, né? E isso está na mão hoje, o que eu digo que está na mão. Só basta tu acessar a informação que está na web, né? Está disponível aí a nós todos. Isso aí. Viu aí, né, galera? Pega o caderno, anota aí para você estudar isso um pouquinho depois mais a fundo. Paulo, acabou que o Luciano deu uma leve trapaceada na regra do jogo aqui, ele tinha que escolher um ou outro, né? Mas ele ficou ali super nos dois. Mas se você tivesse que escolher agora, tá lá com seus 17 anos, ou é PowerPoint ou é Excel, qual seria? Eu vou te dar a sua resposta, mas antes eu vou concordar com o professor Bessauer, tá? O engenheiro de produção está falando aqui que é um cara que tem que ter conhecimento de tudo. Eu vou dizer para você que ele não tem que saber o PowerPoint, que ele não tem que saber o Excel, ele tem que saber um pouquinho dos dois.
mas é uma brincadeira que eu sempre faço com os meus alunos, inclusive, é que independente da sua profissão hoje em dia, o seu melhor amigo é o Excel. O Excel é fundamental. Eu até falo para eles, procurem já, enquanto vocês estão na formação de vocês, um bom curso de Excel, façam um curso completo, porque é essencial. E digo mais, existem coisas que o PowerPoint faz, que o Excel faz. Você consegue, de alguma maneira, ali, apresentar dashboards, fazer uma pequena apresentação ali com o próprio Excel. Agora, o que o Excel faz, o PowerPoint não faz. Entendi, perfeito. Eu vou pegar um pouco das perguntas que estão no chat ali. A Beatriz, ela pergunta se você estivesse olhando para uma faculdade hoje a nível federal. Eu não vejo se tem alguma, realmente, foge ao meu conhecimento, se tem alguma que é referência ou tem algumas em cada dos estados que são muito fortes. Mas se você tivesse que numerar uma federal que fosse assim, nossa, aqui é realmente muito top, qual seria? Vai, Luciano. Aqui é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Então, é a mais forte, né? Mas nós temos aqui, para te ter ideia, eles têm reconhecimento nota 5 e nós temos um curso reconhecido com nota 5 também. Então, nós temos aqui nós temos o mesmo patamar de reconhecimento pelo MEC do que a Universidade Federal. Então, o nosso curso, ele é de excelência, então, qual é o equivalente ao deles, né? Perfeito. Paulo? Aqui seria também a UFRJ, a única federal que a gente tem aqui dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? A gente tem a UERJ também, que é estadual, não é federal. Mas eu digo a mesma coisa, eu não vejo assim uma vantagem clara em relação às instituições, à maioria das instituições particulares por parte deles. E eu posso falar isso com segurança, porque eu fui aluno de lá, tá? Então eu estive lá e estou aqui desse lado hoje em dia, e eu sempre falo isso para os meus alunos. Não se peguem nesse tipo de detalhe, porque o próprio mercado hoje em dia já não enxerga muito mais dessa maneira, não. Hoje em dia, independente do local, do nome que carrega o local onde você se formou, os processos seletivos vão te avaliar do início ao fim. E o que importa é o que você tem de conhecimento, que você vai levar ali para a mesa e vai mostrar para eles que sabe fazer. Então, eu não vejo hoje em dia, de fato, de forma alguma, nome tendo algum tipo de peso na hora de uma seleção de um candidato. Perfeito. Eu vou emendar aqui duas perguntas, uma foi a Beatriz também que fez, outra foi o Léo. Eles, aparentemente, eles têm interesse na engenharia, mas a Beatriz gostaria de saber quais as principais características que talvez ela consiga identificar nela, para ela saber, tipo, putz, se você tem essas características, talvez engenharia de produção tenha a ver contigo, sei lá, você ser organizado, por exemplo. Não sei se vocês podem compartilhar algo do tipo, não sei se existe né, eu não gosto de botar um rótulo, se você é assim, esse curso pode ter a ver com você, mas como que ela identifica que talvez ela tenha uma predisposição? É só gostar de número, né? Como foi para vocês? Como vocês identificaram isso, né? Vai lá, Luciano. Eu te digo a mesma coisa, assim, é muito difícil tu rotular a pessoa, porque eu vejo que é uma profissão tão ampla que tu tem vários momentos que tu pode te enquadrar, tu pode atuar na área, por exemplo, de projetos, tu pode trabalhar na área produtiva, tu pode ir para a área de serviços, né? Claro que tem algumas características, né? Números está presente nessa profissão, ela é uma profissão que vai levar em consideração esses números. A questão da gestão, da integração com outras pessoas, isso também está presente, né? Então, são coisas que estão presentes na profissão de engenheiro de produção, isso está no dia a dia, no cotidiano, vai estar. Eu sempre me identifico muito com essas questões de números, na questão de gestão, né, na questão de condução de atividades, então isso de orientação, passar orientações para as pessoas, né, um caráter de observação muito forte, isso me leva a ter como característica para o lado da engenharia de produção. Perfeito. Paulo? No meu caso, eu sempre tive uma afinidade muito grande com a parte de exatas, e inclusive a primeira graduação que eu quase concluí foi física, mas eu tinha uma paixão muito grande por negócios, de uma forma geral, e um campo que mesclaria as duas coisas aí seria o campo da engenharia. A engenharia, ela te permite atuar dentro de uma empresa, né, controlando os processos, nos mínimos detalhes. Isso, por exemplo, a administração de empresas, que o pessoal brinca muito, né, que o engenheiro de produção é um administrador com CREA. Não é verdade, tá? Existem diferenças, cada curso tem as suas vantagens, cada curso tem o seu foco, mas o engenheiro de produção,
ele está ali inserido dentro da rotina de produção de um determinado ambiente empresarial, né? Então, isso possibilita você participar de todas as etapas do processo de fato. Isso sempre me encantou bastante. Então, como eu gosto de ter as coisas sob meu controle ali, gerenciar tudo do meu jeito, né? Do início ao fim, eu acho que isso foi o que me atraiu mais aí na engenharia de produção. Perfeito. Paulo, obviamente, eu sou uma pessoa que eu não sou da área, tá? Mas eu vou adicionar aqui, porque o Miguel fez exatamente essa pergunta, e eu vou dizer a visão de um leigo. A diferença para mim entre engenharia de produção para administração é que o engenheiro de produção tem mais aquele arcabouço numérico de dados ali para basear a decisão dele, talvez do que o administrador, na minha visão, que conhece talvez processos, está bem dentro dessa questão da área de gestão realmente, mas talvez a afinidade com números dê uma base maior na hora da tomada de decisão. E eu gostaria de ver com vocês se é isso mesmo ou se eu estou super, nossa, Rafael, não podia ter falado algo mais bizarro. Não, é isso mesmo. O engenheiro de produção tem uma formação muito mais pesada na questão de tecnicalidades, né, na questão das exatas, do que o administrador. Isso dá para ele, com certeza, muito mais embasamento para tratar questões qualitativas do negócio do que o administrador teria. Não estou, logicamente, querendo falar que ele é melhor do que o administrador. O administrador tem outro viés, tem outro foco, outro escopo. O escopo do engenheiro de produção é trabalhar justamente com isso, com informação, com gestão, com dados. Inclusive, a gente vem aí vendo uma questão que vem sendo levantada muito nos últimos anos, né? Uma profissão que vem surgindo aí, que é a da ciência dos dados. O professor Bessauer falou aí da indústria 4.0, tem muita relação aí com uma coisa com a outra. A ciência de dados está aí justamente para tirar informações que uma pessoa normalmente não conseguiria obter de um determinado negócio, de um determinado processo, mas por meio de estatística e alguns algoritmos ali, ela consegue extrair e analisar informações desses dados. E o engenheiro de produção está muito à frente nesse mercado, essa nova profissão que vem surgindo, né, vem abraçando muito bem os engenheiros de produção, justamente porque ele já tem essa formação baseada em análise, né? Ele tem essa formação analítica, essa capacidade analítica que é inerente ao engenheiro, e essa formação voltada para negócios. Quando você junta as duas coisas, você extrair informações de dados para otimizar um processo, um negócio, eu acredito que não existe profissão melhor para isso do que o próprio engenheiro de produção. Perfeito. Professor Luciano, eu vou pedir a tua ajuda, vou pedir a do Paulo também, mas vou começar por você. Eu estou com o Léo lá no chat, que ele está super perdidão ali entre as engenharias, né? Ele está em dúvida entre produção, mecânica e elétrica, ele não faz ideia de como diferir entre elas para tomar uma decisão, ele só sabe que ele quer fazer engenharia, mas não consegue bater o martelo ali para ver qual delas seria. Se você consegue dar uma luz para ele nesse caso. Eu acho que a primeira coisa que ele tem que observar, né, Rafael, assim, quando a gente está nesse momento, é um momento crucial. Primeiro, a gente busca uma identificação com o curso, isso é uma coisa bem característica, né? Eu acho que sempre, como aluno, a gente tem que, quando está olhando, tem que buscar, tem que se identificar com as coisas do curso. O que eu vejo? A pessoa que observar a parte da engenharia elétrica, ela vai ver que está lá, vai estar na parte eletrônica e eletrotécnica. Vou trabalhar com redes de transmissão, vou trabalhar com componentes eletrônicos, vou trabalhar com prédios inteligentes, vou trabalhar com essa parte de automação, dependendo do ponto, a parte elétrica, a parte de subestação, vai para esse lado, vai para os cálculos disso, né? Já eu vou pegar o engenheiro mecânico tem uma formação onde ele vai para os processos produtivos, vai entender a questão do metal, assim, eu estou simplificando aqui para dar uma visão rápida, mas vai para esse processo de fabricação, onde tu vai transformar alguma coisa. Né? E a engenharia da produção, ele entende essa transformação e, como o Paulo colocou, ele, além de entender, ele faz a gestão, ele traz a administração para dentro. Então, ele, além de entender o processo, ele olha o número e consegue deliberar se aquele número está bom e o que teria que ser alterado. Então, eu acho que essa visão rápida é para ele, para ter essa visão. Então, quem está pensando em olhar e fica com essa dificuldade, tem que ver disso. Duas engenharias de alta aplicação, que tem alta tecnologia, mas uma que é a global. Ele vai ver a transformação e vai gerir os números, gerir as demandas dentro disso. Então, elas são bem diferentes entre elas,
com características bem diferentes. Perfeito. Professor Luciano, como foi para você essa tomada de decisão quando você estava ali no teu ensino médio ali, né? Sempre foi porque eu tenho um amigo, né, coitado, a orelha dele pega fogo sempre que eu falo sobre isso, que é o Fábio, que eu brinco que ele nasceu com um mapa astral para ser engenheiro de produção, né? Ele com 5 anos já queria ser engenheiro de produção, nunca vi uma pessoa que 5 anos sabia o que queria, né? Eu queria ser astronauta, ele queria ser engenheiro de produção. E ele sempre quis ser engenheiro de produção, né? E ele é formado em engenheiro de produção hoje. Mas quando começou para você esse start do tipo, cara, é isso, né? É isso aqui. Foi ali no teu terceiro ano? Foi antes? Foi só depois também, né? Como foi isso para você? Eu acho que isso começou nas questões assim das ciências exatas, como o Paulo comentou lá atrás, né? A gente começa já a pensar nisso, né? E a matemática, começa a ver a física, começa a se identificar com essa área. Mas também já olha também coisas como geografia, lá começava a dar essas pegadas, geolocalização, essa questão de como o mundo se comporta, dos movimentos do mundo. Isso a gente já começa a se identificar lá com esse momento que tu vai ter essa característica. Se tu olhar para uma disciplina de geografia, que a gente fica só pensando nas ciências exatas, a geografia mostra lá os comportamentos, né? Então, história também, como é que é a questão comportamental da população, como é que é os nichos que se organizaram, as localizações, tudo isso já mostra uma questão de logística. Então, tu começa a te identificar lá com essas coisas. Então, tu começa a ter essa percepção dentro das disciplinas que vai ser apresentado. Outras coisas são projetos nas disciplinas que eram propostos, começava a desenvolver esses projetos, acabava puxando para essa área. Então, da gestão, do número, de acompanhar um processo. Então, isso é bem, eu vejo que começa lá dentro da disciplina, tu te identificando com conteúdos, participando por projetos, até tu chegar nesse momento de decisão. E aí é bom esse bate-papo que nós estamos hoje. Né? Que nem a pergunta anterior, ela é exatamente isso. Porque tu vem com uma visão de engenharia, todo mundo é engenheiro. Não, mas tem o segundo nome ali, fala muito das diferenças entre as engenharias. E é esse momento aqui que a gente consegue compartilhar essa experiência para, com certeza, eles terem um direcionamento melhor com as nossas experiências, com as nossas vivências, trocar isso para ajudar nessa definição final aí. Show. E para você, Paulo, como foi essa virada de chave aí? No meu caso, foi um pouco diferente, foi tardio. Essa decisão de fazer engenharia de produção para mim foi bem tardia. Principalmente porque eu não tinha exata noção. Eu acho que esse tipo de evento que a gente está tendo aqui é muito importante para resolver problemas de alunos como eu era, que eu não tinha noção do que era o curso de engenharia de produção até eu me inserir nesse meio. Como eu falei para vocês, eu fazia minha primeira graduação, foi física. Eu fazia física na UFRJ e eu fui contratado para ser laboratorista de física de uma faculdade que estava iniciando o primeiro curso de engenharia de produção deles. Eles tinham que montar um laboratório do zero e me contrataram para ajudar nesse processo. E lá eu tive inserido nesse ambiente, conheci a engenharia de produção, entendi que era uma engenharia totalmente diferente daquilo que eu imaginava, porque na minha concepção até então, o engenheiro de produção, ele era um engenheiro somente chão de fábrica, eu não tinha a dimensão de tudo aquilo que o engenheiro de produção pode fazer. Ali sim eu pude ter essa compreensão e eu acabei largando a física e indo para a engenharia, foi paixão assim, foi dessa maneira. É bem legal. Viu, pessoal? É isso. A ideia desse evento é, de fato, te apresentar, né? É uma experiência legal, porque, por exemplo, o Luciano, ele identificou um pouco antes ali, já que ele queria, né, por essa área. O Paulo foi depois. Então, não necessariamente você tem que ser agora, nesse momento, né, que você está, tipo, aí no teu, sei lá, no teu terceiro ano, por exemplo, ou no teu segundo, você tem que bater um martelo. O importante é você ter essas experiências, tá? Para você que está aí, por exemplo, o caso do Léo, que ainda não sabe qual engenharia quer diferenciar, cara, no nosso cronograma a gente vai ter outras engenharias presentes, dá uma olhada, participa para ver as diferenças. O Paulo falou sobre ciência de dados, também está no nosso cronograma, vai ter, achou maneiro, dá uma olhada, participa lá para tirar dúvida também, tá? Professores, eu vou entrar aqui no que a gente chama na nossa reta final, né? A gente tem umas perguntas aqui de bate-pronto que são direcionadas aos palestrantes. Luciano, qual a sua primeira lembrança como profissional de engenharia de produção? Né? Qual foi a primeira coisa que foi o meu trabalho com qualidade, né? Era fazer exatamente controle de qualidade de produto. Então foi a primeira coisa. Inclusive era produtos para jardim, irrigadores,
pistolas, né, para uma grande empresa aqui. Então, isso foi o primeiro momento que me marcou com esse contato aí, foi na área de qualidade. Fiquei responsável por toda essa parte, estabelecer todo o sistema de qualidade de uma empresa. Então, isso foi o que me marcou. Ali começou toda uma caminhada. Perfeito. Paulo, e você? Qual foi a primeira experiência que você falou, nossa, sou um engenheiro de produção, é isso? Foi com uma experiência em gerenciamento de projetos. Eu atuava numa empresa familiar, no caso, não minha, mas familiar de um professor meu que me contratou na época, e eles ganharam uma licitação de reflorestamento da Transpetro em Angra dos Reis, e eu ajudei a coordenar, a gerenciar esse projeto. Foi a primeira vez assim que eu estava ali no final da minha formação, início da minha carreira profissional, e foi realmente a primeira vez em que eu olhei para o que eu estava fazendo e falei, eu estou fazendo papel de engenheiro agora eu sou engenheiro. Foi ali que me marcou bastante. Olha aí, que legal. Eu nunca mais atuei com gerenciamento de projetos, mas aquilo ali me marcou. É bem maneiro, né, cara? Deve ser umas experiências assim que fazem valer todo o choro, lágrimas e xerox que a gente tira na faculdade, né? Luciano, não sei se você consegue pensar em uma apenas ou se você consegue enumerar aquela ali. Existe algum meme que você fala assim, nossa, isso é engenharia de produção, esse meme foi feito para isso? Um meme de bate-pronto, assim, não sou muito ligado, assim, não, o meme que tu fala é o meme da produção. Um meme da produção, ou que você fala assim, nossa, isso me identifica ou me lembra muito um momento que eu tive. É número, gráfico, né? Quando bate um gráfico, é uma coisa assim né? Então a gente já de pronto já se identifica, né? E você, Paulo? Eu acho que não tem outra opção que não seja aquele da Renata Sorrah fazendo aquelas contas lá no... Eu ia comentar, eu ia falar assim, nossa, isso daqui me tem a cara de qualquer coisa com o número aqui, que você pensa muito. Eu acho que é isso. Perfeito. Luciano, parece mentira, mas é verdade na engenharia de produção, uma coisa que ninguém acredita, mas é. Olha, geralmente o pessoal não se dá conta, né? O que eu comentei lá no início, né? Pensar um engenheiro de produção dentro do hospital, então o pessoal acaba não se dando conta. O que esse engenheiro está fazendo aqui? Então, isso é uma coisa assim que até os alunos aqui ficam, a gente conversa bastante, troca ideia. Mas o que um cara está fazendo lá na área de saúde? Então, isso chama muita atenção, né? Então, com certeza é algo bem importante, né? Verdade, porque, cara, eu vou te ser sincero, se eu tô andando no hospital, eu vou conversar com um cara, ele fala pra mim que ele é engenheiro, ele trabalha ali, eu tô achando que o prédio vai cair, né? Tá, primeiro pensamento que pode... Mas tu imagina assim, tu vê ali, né? O cara ali dentro e é o cara que tá te dando a garantia de todo o suprimento, toda a estrutura, né? Então, eu imagino. Né? Não, é muito, muito surreal, realmente. Luciano, e você? Eu acho que eu vou na linha do Luciano. Eu acho que é justamente essa questão mesmo aí da multidisciplinaridade do engenheiro de produção. Acho que não tem limites para o engenheiro de produção. O engenheiro de produção é definitivamente a engenharia que não possui limites. Assim, do seu campo de atuação, você pode ir para qualquer lugar. Não, onde a sua imaginação te mandar, te levar. Perfeito, eu vou adicionar aqui a pergunta do Lucas ali, que eu acho bem interessante. Qual vocês identificam que é a maior dificuldade dos alunos durante o curso ali? Pode ir, Paulo. Já segue daí e o Luciano depois faz o pontuamento dele se for diferente. Eu vou falar duas versões. A versão dos alunos e a que eu enxergo como professor. Né? É sensacional, isso aí. A versão dos alunos, assim, das disciplinas que eles encontram maior dificuldade, geralmente são naquelas disciplinas em que eles não querem atuar. O cara ele já tem ali, ele vai ganhando alguma cancha quando ele entra na faculdade, ele começa a identificar qual é o setor que ele vai querer atuar depois que ele sair dali, e as disciplinas que ele não tem tanta afinidade, ele diz que ele tem mais dificuldade. Mas, como professor, não é o que eu vejo, tá? O que eu vejo de mais dificuldade mesmo com relação à base matemática dos alunos. Eu acho que é importante, se você for entrar num curso de engenharia, você fazer algum reforço ali, verificar se a sua matemática está em dia, porque justamente é um ponto simples de ser reforçado, mas que eu não vejo, as pessoas muitas vezes acham que vão tratar só por ser engenharia de produção, uma engenharia muito voltada para processos, para otimização, para logística, eles acham que a questão matemática não vai impactar tanto, mas impacta, é essencial. E é onde eu vejo que os alunos têm ali um pouco mais de dificuldade na maioria dos casos. Então, eu acho que é um problema muito simples de ser revertido
que ia impactar muito no desenvolvimento deles como profissionais. Tá vendo, né, pessoal? Você tá aí com a gente, bota a tua máquina matemática em dia aí, porque vai precisar. Luciano, suas E aí considerações. que eu tenho que concluir, concordar com o Paulo, a mesma coisa, Rafael. Bota a matemática em dia, porque vai pegar no curso todo. É matemática, brincando, é matemática na veia, né, Paulo? E realmente, o que o Paulo colocou é bem interessante, porque o aluno vai ter vai ter uma maior afinidade com a área que ele está gostando e que ele quer se desenvolver, e aí as demais ele perde aquela atenção. E aí ele se queixa mais daquela área. Isso é uma das coisas que é perceptível para mim também. Mas a matemática é fundamental. Então, assim, tem que trazer isso, resgatar com certeza, né? Perfeito. Luciano, eu vou falar uma frase aqui, você vai completar ela e você vai me dizer algum momento que você pensou sobre isso quando você talvez fosse aluno, ou o que você diria agora. Quando você se formar em engenharia de produção, você vai, completa a frase. Talvez você tenha pensado isso e super não nada a ver com a realidade, ou o que passa mais na cabeça da galera. Eu pensava em trabalhar com gestão, isso era coisa que eu me identifiquei no curso, né? A gente vai trabalhar na área de gestão, né? Aí, claro, foi ao longo do tempo trabalhando com essa área de gestão, e aí gestão de processo e gestão, né, de projetos. Aí foi isso o meu caminho inicial ali, com certeza, eu pensava nisso, gestão, isso foi uma coisa que veio direto, né? Perfeito. Trabalhou com várias outras, hoje está na docência, mas trabalhou com gestão, viu, gente? Eu trabalhei 17 anos, para te ter ideia, né? 17 anos de gestão em vários, gestão de projetos, gestão de desenvolvimento de produto. Então, eu passei por polo petroquímico, passei por áreas de refinaria e diversas outras empresas aqui. Então, tem uma bagagem nessa área de gestão muito grande. Perfeito. E você, Paulo? Como que você completaria? Quando eu estava para me formar, eu queria atuar no mercado financeiro. Eu não digo finanças corporativas, não. Mercado financeiro mesmo, bolsa de valores, gerenciamento de risco, ativos. Eu tive a minha parcela de experiência nesse mercado, foi muito satisfatório, mas hoje em dia eu estou basicamente fechado na educação. Pretendo ainda voltar a atuar no mercado financeiro, mas no momento estou trabalhando apenas... Definitivamente, se você me perguntasse quando eu estava na graduação se eu seria professor, acho que não seria a resposta que eu daria, não. Mas é uma profissão que eu aprendi a amar, assim, de uma forma... Não tem explicação. Muitas vezes, eu digo muito isso, você não sabe aquilo que você quer. Você precisa de experiências diferentes para conhecer o novo, para saber realmente o que você gosta, o que você quer fazer. E comigo foi sempre assim. Eu passei por muitos cursos de graduação, eu fiz de tudo. Eu fiz física, fiz direito, fiz informática, fiz odonto, fiz engenharia, passei um pouquinho de tudo. E essa experiência me mostrou que a gente consegue se enxergar em qualquer cenário, né? A gente tende a achar que a gente é capaz de tudo, mas a gente tem gosto, a gente acaba conhecendo uma coisa nova que às vezes a gente gosta mais do que aquilo que a gente imaginou que a gente gostaria. Comigo foi assim, eu iniciei minha carreira no mercado financeiro, acabei parando na docência e hoje em dia eu gosto mais da docência do que eu fazia antes. Estou aqui. É a vida, né? Gente, a gente está já encerrando aqui. Luciano, eu vou te pedir que dê as considerações finais aí para a galera que pode ser profissional da tua área aí no futuro, o pessoal que for com a gente aqui, dá as tuas considerações finais. Bom, pessoal, primeiro agradecer vocês a estarem junto aqui, isso é fundamental, assim, eu acho que na decisão, conhecer e passar por essas experiências, aproveitem essas oportunidades que o setor desenvolve, né, na questão dos programas que tem, das outras atividades, aproveitem, está aí à disposição de vocês, e isso vai construir aí a vocês ajudarem a definir a profissão. Então, a participação nisso é magnífica, porque abre a visão de vocês para os cursos, né? Então, com certeza, a engenharia de produção é algo magnífico, tem várias oportunidades hoje, o mercado de trabalho está aquecido, é um curso que tem boa remuneração, tem excelentes oportunidades em várias áreas, e isso tanto no privado, né, nas indústrias, nos serviços, como também na parte pública. Então, com certeza, vocês têm aí uma ampla possibilidade de colocação muito forte. Então, é bem legal. Então, vocês, né, têm boas oportunidades. Então, agradeço aí da minha parte, Rafael, muito obrigado. Espero que tenha colaborado aí com o pessoal. Imagina, perfeitamente. E estamos à disposição. Qualquer coisa aí, se precisar, o Rafael tem os contatos, intermedia aí com o programa e a gente conversa específico se for preciso.
Suas considerações, Paulo? Eu queria só agradecer mesmo o convite de vocês. É um prazer estar aqui podendo falar para pessoas que estão interessadas em conhecer mais sobre o curso. Como eu falei antes, acho que isso é fundamental, que existam mais programas assim para conscientização, para divulgação da profissão. E é um prazer enorme. Sempre que for preciso, podem contar comigo. Os alunos também que quiserem fazer contato, podem contar comigo também para elucidar mais dúvidas a respeito da profissão. E estou aí para qualquer problema. Perfeito. E para você, pessoal que ficou com a gente até agora, eu coloquei os links das regiões e dos Instagrams do programa da região lá no chat. Segue a gente lá. Fica ligado no cronograma que nós ainda vamos falar de mais engenharias durante o decorrer do circuito. Vamos falar de ciências de dados, entre vários outros cursos. Marca a gente também no story do Instagram, que a gente vai estar repostando todo mundo. Inclusive, dia 31 vai estar rodando um sorteio, tá, gente? Para spoiler, vai estar valendo um tablet e vai ter também um óculos da Chili Beans. Participa lá, dá uma olhada no perfil das redes sociais para que vocês consigam participar. Gente, é isso. Muito obrigado. Professores, muito obrigados. E até amanhã para vocês, gente. Tchau, tchau.